Em um ato de desespero, a mãe saiu correndo em direção aos policiais, e o que ela fez deixou todos devastados. Elisa, uma mãe humilde de anos, voltava do mercado quando viu uma multidão de pessoas na rua, em frente a uma farmácia. Ao se aproximar para descobrir o motivo da comoção, seu coração acelerou ao reconhecer seu filho Alano no meio da confusão, cercado por policiais. Alano, seu filho de anos, estava com as mãos algemadas e uma expressão de pânico no rosto. Elisa correu em direção a ele, guiada por seu instinto maternal. "O que está acontecendo? Meu filho não fez nada", gritou ela, sabendo que seu filho não seria capaz de cometer nenhum crime. No entanto, os policiais a ignoraram, continuando a empurrar Alano para o carro da polícia. As pessoas começaram a murmurar, algumas olhando com pena para Elisa, enquanto outras cochichavam sobre a possibilidade de que Alano estivesse envolvido em algo ilícito. A atmosfera estava carregada de tensão, cada segundo parecia arrastar-se. Elisa tentou empurrar os policiais para chegar até Alano, mas foi impedida. "Por favor, ele não é um criminoso, é um bom rapaz", implorou, enquanto as lágrimas começavam a rolar por seu rosto cansado. Alano olhou para sua mãe, desesperado. "Mamãe, eu juro que não fiz nada. Estão cometendo um terrível erro", gritou ele, sua voz cheia de angústia e medo. A expressão no rosto de Alano era de puro desespero, e Elisa sabia que tinha que fazer algo, qualquer coisa para proteger seu filho. Ela se virou para os policiais, seu coração batendo freneticamente. "Fui eu. Eu fiz isso", declarou, sua voz firme, apesar do terror que sentia. Os policiais se entreolharam, confusos, e um deles se voltou para Elisa. "Senhora, deixe-nos passar." Os funcionários da farmácia disseram que ele roubou o medicamento. "Só pode ter sido ele", disse um dos oficiais, olhando as roupas simples de Alano. Ela sabia que estavam julgando seu filho pela aparência, mas o mais importante era libertá-lo. No entanto, ao ver o julgamento nos olhos dos policiais, Elisa sabia que não adiantaria mentir e afirmar que ela era responsável pelo crime. Ninguém acreditaria nela. Por dentro, Elisa sentia que mais forte que seu instinto de sobrevivência era seu instinto maternal. Precisava arriscar-se e revelar o segredo que havia mantido em segredo por muitos anos. Só isso poderia libertar seu filho. "Estou dizendo que não foi meu filho quem fez isso porque eu sou a criminosa aqui, não ele. Além do roubo desse medicamento, também sou culpada de outro crime", disse, sua voz tremendo, mas decidida. Os policiais se detiveram e a olharam surpresos. "Há anos roubei uma joalheria nesta cidade. O crime nunca foi resolvido. Desta vez fui mais descuidada e não tive medo de ser pega, mas garanto que não foi Alano quem roubou o medicamento", confessou ela. Uma parte do que dizia realmente era verdade. Elisa sentiu uma mistura de alívio e medo ao revelar o segredo guardado por tanto tempo. "Agora me levem e deixem meu filho em paz. Ele não pode pagar por algo que não fez", afirmou, sentindo um peso esmagador cair sobre seus ombros. Os policiais hesitaram, mas depois começaram a soltar as algemas de Alano para colocá-las em Elisa. Alano olhou para sua mãe, incrédulo e aterrorizado. "Mamãe, você não pode fazer isso. Você não fez nada", protestou ele. Mas Elisa apenas balançou a cabeça. "Não posso perder você, Alano. Você é tudo o que tenho. Por favor, entenda", sussurrou ela, enquanto os policiais a levavam para a viatura. A multidão observava em silêncio, alguns ainda cochichando, mas a maioria simplesmente atônita com o que acabava de acontecer. O crime da joalheria confessado por Elisa era conhecido por todos na cidade, pois havia sido notícia anos atrás e nunca foi resolvido. Todos não paravam de murmurar a respeito da confissão. Elisa foi empurrada dentro da viatura, seu coração partido em 1000 pedaços. Olhou pela janela para Alano,
que agora estava cercado pelos curiosos, mas ainda parecia perdido e em choque. Por favor, cuide-se, pensou Elisa, desejando que seu filho pudesse ouvir suas palavras silenciosas enquanto a viatura começava a se afastar. Alano correu em direção a ela, batendo na janela. Vou tirar você daí, mamãe. Eu prometo. Farei tudo o que puder para provar sua inocência. Gritou ele, sua voz cheia de determinação e dor. Dentro da viatura, Elisa sentiu um nó se formar em sua garganta. Como chegamos a este ponto? Como puderam julgar meu filho dessa maneira? Se perguntou enquanto as lágrimas corriam livremente por seu rosto. A decisão de confessar foi instantânea, um reflexo de seu amor incondicional por Alano, mas agora começava a sentir o peso dessa escolha. Não importa o que aconteça, preciso proteger meu filho, pensou, tentando acalmar seu coração acelerado. Enquanto a viatura se afastava da cena, Elisa fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar força dentro de si. Posso lidar com isso. Tenho que lidar com isso, pensou, apertando as mãos para controlar o tremor. As vozes dos policiais eram um zumbido distante enquanto ela se concentrava em uma coisa: a segurança e o bem-estar de Alano. Fiz o que precisava fazer, murmurou para si mesma, tentando convencer-se de que havia tomado a decisão correta. Espero que ele entenda meu sacrifício, pensou ela. Frente à farmácia, Alano ainda estava em estado de choque, observando a viatura se afastar, levando sua mãe. Sentiu uma onda de desespero apoderar-se dele, mas sabia que não podia permitir-se desmoronar agora. Preciso pensar. Preciso descobrir como tirar minha mãe dessa situação. Ela fez isso para me salvar, pensou, sentindo a pressão do momento. Olhou ao redor, vendo os rostos dos curiosos cheios de julgamento e hostilidade. Eles pensam que minha mãe é culpada. Preciso provar que estão errados, decidiu, apertando os punhos, sentindo crescer a determinação. Decidido a agir, Alano correu para casa, seu coração batendo forte. Entrou correndo e começou a buscar papéis, documentos, qualquer coisa que pudesse ajudar a limpar o nome de sua mãe. Não vou deixar que ela pague por algo que não fez, murmurou para si mesmo enquanto revirava gavetas e armários. De repente, sentiu uma dor aguda e teve que apoiar-se na mesa para não cair. O que está acontecendo comigo? Isso não pode estar acontecendo agora, pensou, jadejante, tentando recompor-se. Lembrou dos sintomas que seu pai teve antes de falecer e o pânico começou a apoderar-se dele. Não, não pode ser. Não posso estar doente agora. Minha mãe precisa de mim, sussurrou, tentando controlar o medo que se espalhava por seu corpo. Alano decidiu que precisava ver o médico imediatamente, mas também sabia que não podia perder tempo. Minha mãe precisa de mim agora. Tenho que ser forte por ela, pensou, decidido a não deixar que o dor interferisse em seus planos. No entanto, sentiu uma fraqueza repentina nublando sua visão. Imediatamente, Alano pegou o telefone e contatou o médico de sua família. Ao chegar ao consultório, o médico examinou Alano com seriedade. Você precisa fazer exames mais detalhados, Alano. Seus sintomas são preocupantes e podem indicar algo sério. O histórico familiar de seu pai pode ser um indicativo de uma doença grave, disse o médico, enquanto anotava algo no prontuário. Alano sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Não posso adoecer agora. Minha mãe precisa de mim, respondeu, tentando conter as lágrimas. O médico olhou para ele com compaixão. Sei que é difícil, mas você também precisa cuidar da sua saúde. Não pode ignorar isso, caso contrário, não poderá ajudá-la, aconselhou, tentando transmitir calma enquanto passava uma lista de exames para Alano fazer. Até que os resultados dos exames estivessem prontos, com a mente cheia de preocupações, Alano deixou o consultório e decidiu ir à delegacia para ver o que podia fazer para ajudar Elisa. Tenho que provar a inocência de minha mãe.
Não vou desistir até conseguir, afirmou para si mesmo com determinação renovada. Ao chegar à delegacia, apresentou-se aos policiais. Sou Alano, filho de Elisa. Preciso falar com o oficial responsável pelo caso da minha mãe. É urgente, disse, tentando manter a calma. O policial o levou até Rodrigues, o investigador responsável. O caso de sua mãe é complicado, Alano, mas se você tiver alguma prova que possa ajudar, estou disposto a ouvir, disse Rodrigues, olhando para Alano com interesse. Alano contou tudo o que sabia, embora fosse pouco. Minha mãe é inocente. Ela só confessou para me proteger. Não fui eu quem cometeu o crime, mas os funcionários da farmácia me julgaram e disseram que fui eu. Ao me ver sendo preso, minha mãe assumiu a culpa. Sei que parece absurdo, mas é a verdade, explicou, sua voz cheia de emoção. Rodrigues parecia pensativo. Entendo sua situação, mas precisamos de provas concretas para abrir uma nova investigação. Sua mãe confessou outro crime, um roubo antigo que nunca foi resolvido, e deu detalhes surpreendentes sobre o crime. Segundo a confissão, o roubo teve um autor intelectual chamado Gustavo Alves. Talvez essa informação ajude a encontrar o verdadeiro culpado, respondeu, enquanto tomava notas. Alano saiu da delegacia com uma mistura de esperança e frustração. Preciso encontrar uma forma de provar a inocência de minha mãe, pensou com determinação. No dia seguinte, conforme combinado com o médico, Alano voltou ao consultório. A atmosfera era tensa. O doutor entrou na sala com um semblante sério, e Alano sentiu um calafrio. Alano, os exames preliminares mostram algo preocupante. Precisamos fazer mais testes para confirmar, mas temo que você possa ter a mesma doença que seu pai, disse o médico, suas palavras pesando como chumbo. Alano sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Doutor, preciso que esses sintomas parem. Minha mãe foi presa injustamente. Não posso adoecer agora, preciso estar forte para ajudá-la. Ela só tem a mim, disse Alano, tentando conter as lágrimas. Essa doença é grave, Alano. Não pode ignorá-la. O tratamento da doença é de um valor bastante elevado, mas é eficaz. Se os exames derem positivo, você precisa iniciá-lo imediatamente, aconselhou o médico. No entanto, quando o médico disse o valor do tratamento, Alano soube que não poderia pagar uma fortuna para receber atenção médica. O custo era muito maior do que pensou, e por um momento se perguntou como seu pai conseguiu pagar pelo mesmo tratamento durante tanto tempo. De volta para casa, Alano se sentou na mesa da cozinha, sentindo-se oprimido. Como vou conseguir dinheiro para o tratamento e minha mãe? Como vou provar sua inocência? Lembrou-se das palavras do investigador sobre Gustavo Alves. Esta é minha oportunidade. Se encontrar Gustavo, posso conseguir as provas necessárias para liberar minha mãe, pensou, decidido a não desistir. Mas o que faria sobre sua própria saúde? Não posso dar-me ao luxo de adoecer agora. Terei que suportar a doença enquanto encontro uma maneira de ajudar minha mãe, mesmo que isso me custe a vida, disse a si mesmo, tentando ignorar a dor crescente. Alano lembrou que sua mãe tinha o costume de anotar seus pensamentos, ações e todos os dados de pessoas que conhecia em um diário, pois era avessa à tecnologia. Com isso em mente, foi ao quarto de Elisa e começou a procurar o caderno, um ponto inicial que talvez pudesse ter algum indício do paradeiro de Gustavo. Apesar de sua determinação, a dor no peito de Alano não diminuía, mas ele se recusava a parar. Não posso parar agora. Minha mãe está contando comigo, murmurava enquanto buscava nas gavetas do armário, seu corpo movendo-se mecanicamente, apesar da dor constante. Ao buscar com mais atenção, finalmente Alano encontrou o diário de sua mãe. Não queria violar a privacidade dela, mas era necessário para salvá-la. Esta pode ser a oportunidade que precisava, pensou, começando a buscar qualquer indício de Gustavo.
Inicialmente, não encontrou nada, até que, ao final de uma página rasgada, algo chamou sua atenção. Imediatamente, Alano leu o que estava escrito, ansioso por qualquer informação que pudesse ajudar sua mãe. Descobri que Gustavo Alves foi visto pela última vez em um bairro afastado da cidade. Parece que está vivendo sob um nome falso. Aqui estão os detalhes que encontrei sobre seu novo paradeiro, dizia o texto escrito por Elisa. Alano verificou o endereço anotado por sua mãe, sentindo um impulso de energia. Ao virar a página seguinte, Alano encontrou uma foto antiga de sua mãe ao lado de um homem. No verso da fotografia estava o nome de Gustavo, com a data em que a foto foi tirada. Vou investigar isso hoje mesmo. Não posso perder tempo, acrescentou, decidido a seguir essa pista. Decidido a seguir a pista de Gustavo, Alano tomou as informações anotadas e começou a investigar com determinação. Alano foi até as ruas do bairro afastado onde Gustavo supostamente vivia. Ao chegar ao endereço indicado, Alano constatou que era uma casa azul comum, igual a qualquer outra da rua. Por um segundo, Alano ficou em frente à porta, respirou fundo e chamou, a ansiedade aumentando a cada segundo. Gustavo, você está aí? Sou Alano, filho de Elisa, chamou, esperando uma resposta. No entanto, ninguém atendeu a porta. Na verdade, estava silencioso demais para que houvesse alguém dentro. Com isso, Alano decidiu que ficaria de vigilância em seu carro até que o dono da casa retornasse. Alano estava decidido a esperar o retorno de Gustavo, mesmo com sua saúde deteriorando-se rapidamente. Sentado no carro, tomou os medicamentos que o médico lhe havia receitado, mas pareciam não fazer efeito. Tentava ignorar a dor que latejava em seu peito. As horas se arrastavam e a fraqueza se intensificava, mas Alano se recusava a abandonar sua vigilância. Depois de várias horas, Alano finalmente viu uma figura aproximando-se da casa azul. Reconheceu o homem como Gustavo pela foto encontrada no diário de sua mãe, embora estivesse mais velho. Alano sabia que se tratava do mesmo homem fotografado. Com dificuldade, saiu do carro e se aproximou. Gustavo, espere. Preciso falar com você. Chamou, sua voz rouca e fraca. Gustavo se deteve, olhando desconfiado para Alano. Quem é você? O que quer? Perguntou, visivelmente cauteloso. Meu nome é Alano, filho de Elisa. Minha mãe está pagando por um crime que você ajudou a cometer. Preciso de sua ajuda, explicou Alano, respirando com dificuldade. Gustavo vacilou, mas a sinceridade no olhar de Alano pareceu convencê-lo. Não sei do que você está falando, disse, mas Alano podia ver em seus olhos que estava mentindo. Sabia que essa poderia ser a única oportunidade de salvar sua mãe. Minha mãe está na prisão. Ia ser preso injustamente por um roubo em uma farmácia, e no momento em que fui levado pela polícia, minha mãe viu o que aconteceu e confessou o crime. No entanto, como não acreditaram que ela era responsável, confessou ter cometido outro crime anos atrás para tentar proteger-me. Disse que você estava envolvido no primeiro crime. Preciso de respostas. Não posso deixá-la na cadeia, explicou Alano, sua voz tremendo de emoção. Gustavo observou Alano atentamente. Ela sempre foi uma mulher forte. Elisa vai conseguir superar isso, estou certo, disse Gustavo, mas Alano pôde perceber um tom de arrependimento nos olhos de Gustavo, pelo que sentiu que a urgência da situação aumentava. Por favor, precisa ajudar-me. Minha mãe não pode pagar por isso sozinha, implorou. Gustavo suspirou, parecendo pesar as opções. Não sei do que você está falando, mas se o que sua mãe disse for verdade, se eu fosse você, não me envolveria nisso. Pode haver pessoas muito perigosas envolvidas e sua mãe pode estar em perigo. Em um caso hipotético,
Se eu fosse o homem que sua mãe mencionou, estaria profundamente arrependido, mas, como disse, não me lembro de nada do que está falando, advertiu Gustavo. Alano podia ler nas entrelinhas o que Gustavo dizia. Ele havia se arrependido do que fez e havia alguém muito perigoso por trás do roubo, provavelmente para recuperar o dinheiro. Enquanto observava Gustavo, Alano sentiu uma onda de fraqueza apoderar-se de seu corpo. Agora, você deve ir, rapaz. Não pode ficar aqui. Podem vê-lo, disse Gustavo, olhando por cima do ombro de Alano, como se houvesse alguém na calçada. Alano saiu da casa de Gustavo com o mapa e as instruções claras em mente. Sabia que tinha pouco tempo e muitas adversidades pela frente. Enquanto caminhava de volta ao carro, Alano sentiu que a dor em seu corpo aumentava a cada passo. Alano estava decidido a conseguir respostas. Entrou no carro e voltou a ler o diário de sua mãe, buscando qualquer coisa que pudesse ajudar, até que descobriu que sua mãe havia sido coagida por Gustavo para cometer o crime. Naquela época, eram amigos e Elisa estava desesperada para salvar seu amigo. Então, Gustavo sugeriu que cometessem o roubo. Ao avançar mais na leitura do diário, Alano descobriu uma direção de um esconderijo que Gustavo costumava usar com sua mãe para planejar o crime. Dada a simplicidade da casa de Gustavo, Alano sabia que aquele homem não havia usado dinheiro ou havia usado muito pouco, então poderia encontrá-lo, e isso era o motivo pelo qual outras pessoas o perseguiam. Com isso em mente, Alano tomou a direção do esconderijo anotada no diário e ligou o carro. No entanto, um carro preto na rua chamou sua atenção. Assim que Alano deu sinais de que ia partir da rua de Gustavo, o carro preto também arrancou, como se alguém estivesse de vigilância, atento aos movimentos de Gustavo ou de qualquer pessoa que tivesse contato com ele. Mesmo assim, Alano conduziu até a periferia da cidade onde ficava o esconderijo. Cada batida de seu coração parecia um lembrete doloroso de sua fragilidade. Não posso piorar agora. Preciso suportar a dor até conseguir tirar minha mãe da prisão. Depois disso, posso lidar com qualquer coisa, murmurou para si mesmo enquanto lutava contra a dor no peito. Durante o caminho, Alano percebeu que o carro preto ia aos mesmos lugares que ele, como se estivesse sendo seguido. No entanto, acreditou que estava sendo paranoico. Ao chegar ao esconderijo anotado no diário, Alano estacionou o carro e respirou fundo, tentando reunir forças para a tarefa que tinha pela frente. Ao entrar na casa, Alano foi tomado por uma sensação de desespero. O lugar estava em ruínas, com paredes derrubadas e janelas quebradas. Se há algum dinheiro do assalto, só pode estar aqui. Esta pode ser minha oportunidade de conseguir dinheiro rápido para ajudar minha mãe, pensou, enquanto começava a buscar no esconderijo de Gustavo. Cada ruído fazia saltar, temendo ser descoberto. Com as poucas forças que tinha, Alano removeu os escombros com dificuldade, buscando sinais de um compartimento oculto ou qualquer pista, mas haviam passado muitos anos, então podia não haver nada mais ali. Depois de alguns minutos de busca, Alano perdeu o equilíbrio e coincidentemente seus pés bateram com firmeza no assoalho de madeira do chão. O som de seus sapatos no piso era oco, como se houvesse algo escondido embaixo do assoalho de madeira. Só pode ser aqui, sussurrou, sentindo um alívio momentâneo. Ao agachar-se e levantar o revestimento do piso, encontrou um compartimento onde havia uma mala pesada. Por favor, que ainda esteja aqui, murmurou enquanto abria a caixa com mãos trêmulas. Dentro, encontrou maços de dinheiro envelhecido. Isso pode salvar minha mãe e pagar meu tratamento, pensou, sentindo uma mistura de alívio e medo. Enquanto Alano tomava o dinheiro, ouviu um ruído vindo do exterior da casa. Alguém está aqui, pensou, sentindo uma onda de pânico crescer e espalhar-se por seu corpo rapidamente. Fechou a caixa e a segurou com força. Não posso ser descoberto agora. Tenho que ser rápido antes que me encontrem, disse para si mesmo, tentando controlar a respiração. Afora, ouviu vozes.
Você tem certeza de que o homem que foi visitar Gustavo está aqui? Perguntou uma voz desconhecida. Sim, eu o vi entrando na casa. Talvez Gustavo finalmente tenha falado, respondeu outra voz. Alano sentiu o coração acelerar. Tentando manter a calma, Alano esgueirou-se pelo canto da casa, evitando as áreas onde as vozes eram mais fortes. Preciso sair daqui sem ser visto, pensou, movendo-se lentamente. Quando chegou à porta traseira, viu uma oportunidade de escapar. É agora ou nunca, disse para si mesmo, enquanto corria em direção à saída. Ao sair, ouviu passos atrás dele. Está fugindo! Gritou uma das vozes. Alano correu tão rápido quanto pôde, a dor no peito quase paralisante. Conseguindo escapar por pouco, Alano se escondeu em uma área arborizada próxima, tentando recuperar o fôlego. Estão atrás de mim e do dinheiro. Isso complica tudo, pensou, sentindo a pressão aumentar. Sabia que precisava ser ainda mais cauteloso a partir de agora. Minha mãe está contando comigo. Não posso falhar agora, murmurou enquanto planejava seu próximo passo. Preciso encontrar um lugar seguro para o dinheiro e pensar em uma maneira de tirar minha mãe da prisão, disse para si mesmo, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. A corrida teve seu custo, já que a dor no peito continuava piorando, mas Alano se recusava a parar. Minha saúde pode esperar, mas minha mãe não, murmurou para si mesmo, tentando ignorar a fraqueza em seu corpo. Alano sabia que precisava agir rápido antes que os homens que o seguiam o encontrassem novamente. Decidido a não voltar para casa para não arriscar que descobrissem mais sobre ele, Alano procurou um hotel barato onde pudesse esconder-se temporariamente. Só preciso de um lugar para pensar, descansar e organizar meus próximos passos, pensou enquanto se registrava com um nome falso. No quarto, colocou o dinheiro em um esconderijo improvisado e começou a planejar. Preciso usar esse dinheiro para pagar um bom advogado e meu tratamento. Mas como? E se a polícia rastrear o dinheiro? Ponderou, sentindo-se encurralado. Enquanto pensava em suas opções, Alano ouviu um ruído no corredor. Será que me encontraram? Pensou, seu coração acelerando. Aproximou-se da porta e ouviu passos se aproximando. O recepcionista disse que o novo hóspede está no quarto, deve ser ele, disse um homem. Imediatamente, Alano reconheceu a voz que havia ouvido quando foi à casa indicada por Gustavo. Era a mesma pessoa que tentou persegui-lo. Não posso deixar que me encontrem agora, pensou, tentando manter a calma. Olhou pelo olho mágico e viu um grupo de homens passando pelo corredor. Estão aqui por mim, pensou, sentindo uma onda de pânico ao reconhecer os homens que o seguiam. Preciso sair daqui, murmurou, agarrando a mochila com o dinheiro. Com cautela, Alano saiu pela janela do quarto e desceu para o beco atrás do hotel. Tentava ignorar a dor enquanto fugia. Preciso encontrar um lugar seguro. Esses homens parecem muito perigosos e, se me encontrarem, não terei nenhuma chance de sobreviver, pensou enquanto se movia pelas ruas escuras até que uma ideia começou a formar-se em sua mente. Não posso ir muito longe com essa dor, e não há esconderijo melhor que um hospital. Ninguém pensará que me esconderia em um lugar tão incomum, pensou, sentindo-se mais determinado, apesar da dor. Esperou na sombra do beco até que um táxi apareceu. Após alguns minutos de espera, quando finalmente chegou ao hospital mais próximo, Alano mal podia manter-se em pé. Sentia o peso do cansaço e a dor apertando todo o seu corpo. Cada passo era uma luta contra a fraqueza que o dominava. O esforço que fez para fugir e encontrar o dinheiro cobrou seu preço. Ao entrar pela emergência, foi atendido imediatamente por uma enfermeira que notou sua condição crítica. Preciso de ajuda agora. Não me sinto bem. Fiz alguns exames e posso ter uma doença grave ainda não diagnosticada.
O resultado sairá em alguns dias, mas temo que não consiga resistir até então, conseguiu dizer antes de ser levado a uma sala de emergência. Enquanto a equipe médica trabalhava rapidamente e o examinava, pareciam mais nervosos a cada exame realizado. Depois de alguns minutos, o médico olhou para Alano com um semblante sério. Alano, sua condição é crítica. Precisamos iniciar um tratamento imediatamente para estabilizá-lo, mas temo que terá que fazer um tratamento adequado, pois você tem princípios de uma doença perigosa, explicou o médico. Alano queria sair dali, ir até um advogado que pudesse ajudar sua mãe agora que havia recuperado o dinheiro, mas não tinha outra opção. Seu corpo parecia mais fraco a cada minuto, e se continuasse, poderia não conseguir ajudar sua mãe. Preciso estar forte para libertar minha mãe. Ela foi presa por mim, sacrificou tudo para que eu pudesse ser livre. Agora, preciso fazer o mesmo por ela, pensou enquanto os médicos cuidavam dele. Assim que os médicos lhe deram a medicação e conseguiram aliviar suas dores e o levaram ao quarto, sua mente voltou a planejar. Sabia que precisava encontrar uma maneira de manter o dinheiro seguro. Preciso garantir que ninguém encontre isso. Não posso arriscar. Esse dinheiro é tudo que pode salvar minha mãe e a mim, pensou, olhando ao redor do quarto. Decidiu esconder a mala em um compartimento no fundo do armário, na esperança de que ninguém a encontrasse ali. Tenho que pensar em um plano, murmurou enquanto a exaustão se apoderava dele. Na manhã seguinte, Alano acordou sentindo-se um pouco mais forte, mas a dor ainda estava presente. Sabia que precisava agir rapidamente. Doutor, preciso sair daqui o mais rápido possível. Minha mãe está em perigo e preciso ir até ela, disse, tentando levantar-se. O médico o olhou com seriedade. Você precisa de mais cuidados. Os medicamentos que tomou ontem e hoje aliviaram suas dores, mas você precisa de um tratamento para a doença o mais rápido possível. De qualquer maneira, vou providenciar tudo para que tenha o que precisa para iniciar o tratamento quanto antes. Pode sair do hospital, contanto que me garanta que iniciará o tratamento o mais rápido possível, mas, por favor, tenha cuidado, respondeu o médico, ajudando Alano a sentar-se. Com a ajuda do médico, Alano pegou sua mala e conseguiu sair do hospital discretamente, prometendo que iniciaria o tratamento assim que resolvesse problemas mais urgentes. Afinal, para ele, sua saúde significava menos que a segurança de sua mãe. Obrigado por tudo, doutor. Voltarei para terminar o tratamento, disse, tentando soar confiante. O doutor Pedro assentiu. Disse Alano. Espero que tudo saia bem para você e sua mãe, respondeu com uma expressão preocupada. Alano saiu do hospital e chamou um táxi, dirigindo-se à casa de Gustavo, pronto para pôr fim a todo aquele mar de problemas. Ao chegar perto da casa de Gustavo, Alano ficou de vigilância, verificando se não havia ninguém escondido seguindo a ele ou ao dono da casa para que não o localizassem novamente. Teve cuidado e se certificou de que a rua estava vazia e que nenhum carro tinha passageiros antes de tocar a campainha. Preciso saber por que me estão seguindo. Sei que está mentindo, então não se preocupe em mentir, disse Alano assim que Gustavo abriu a porta, indo direto ao ponto. Eu era muito jovem quando conheci sua mãe, Alano. Era um jovem irresponsável e desesperado. Não tinha dinheiro e vivia passando fome, sem família e ninguém para ajudar-me. Ao conhecer sua mãe, descobri que ela precisava tanto de dinheiro quanto eu para ajudar seu pai com a doença que o afligia. Então, a convenci a ajudar-me, a ameaçando, pois sabia que isso seria bom para nós dois. Nos levou semanas planejar tudo, e cada dia seu pai piorava ainda mais. Assim, quando chegou o dia do assalto, sua mãe já estava suficientemente desesperada para salvá-lo a qualquer custo. Fomos muito cuidadosos, e depois do assalto sua mãe começou a pagar o tratamento de seu pai. Ele viveu por muitos anos depois disso, livre da doença, mas eu não tinha motivos tão nobres para o dinheiro.
Só queria sobreviver, então comprei comida, voltei a trabalhar e escondi o resto do dinheiro. Depois de algum tempo, esses homens começaram a procurar-me. Me seguem, mas escondi o dinheiro, então não tem muito que podem fazer. Inclusive, tentaram fazer-me mal uma vez para descobrir, mas não revelei onde escondi o dinheiro, e se tentassem matar-me, sabiam que nunca conseguiriam o que queriam. Então, começaram a vigiar-me constantemente, revelou Gustavo. Não vão parar até conseguir o que querem. Leva bastante tempo fazendo isso, continuou ele. Alano sentiu uma mistura de desespero e pavor. O que podemos fazer para detê-los? Perguntou ansioso por uma solução. Sabia que não podia confiar em Gustavo, era um criminoso tanto quanto os homens que o seguiam, mas Alano não tinha outra alternativa e podia ver que Gustavo estava arrependido do que fez, provavelmente porque nunca mais teve paz depois do que fez. Encontrei o dinheiro. Minha mãe anotou a direção de onde vocês se encontravam e comecei a busca por lá. Agora preciso ajudar minha mãe a sair da prisão e temo que possa ter a mesma doença de meu pai, confessou Alano, vendo o arrependimento no olhar de Gustavo. Precisamos usar o dinheiro para salvar sua mãe e seu tratamento, mas primeiro precisamos despistar esses homens, respondeu com um plano já formulado. Gustavo sugeriu que usassem parte do dinheiro para contratar segurança e um advogado de confiança para a defesa de Elisa. Com a segurança adequada, podemos garantir que você e o dinheiro estejam protegidos, explicou Gustavo. Alano sabia que era arriscado, mas não via outra saída. Vamos fazer isso. Não temos outra opção, concordou, decidido a seguir o plano. Enquanto conversavam e planejavam, Gustavo revelou mais segredos sobre o roubo. Na verdade, a pessoa que está atrás desse dinheiro é um criminoso poderoso na cidade. Contratou esses homens para que me seguissem e quer o dinheiro a qualquer custo, disse Gustavo, seu rosto sombrio. Alano sentiu que a gravidade da situação aumentava. Se isso é verdade, estamos lidando com algo muito mais perigoso do que imaginei, pensou, tentando processar a informação. Precisamos ser ainda mais cautelosos, disse Alano, concordando com Gustavo. Só há uma maneira de resolver tudo isso, disse Gustavo, sem revelar seu plano. Enquanto Alano e Gustavo continuavam planejando, ouviram passos pesados e vozes aproximando-se da casa. Estão aqui, disse Gustavo, seus olhos arregalados de medo. Devem ter descoberto que você está aqui, continuou Gustavo, fazendo com que Alano sentisse o pânico crescer. Precisamos sair daqui agora, respondeu, pegando a mala com o dinheiro. Gustavo concordou, e os dois saíram pela porta dos fundos, tentando ser o mais silenciosos possível. A noite estava escura e as ruas desertas ofereciam uma rota de fuga, mas também perigos escondidos. Para onde vamos? Perguntou Alano, tentando manter a calma. Vamos para um lugar seguro, mas primeiro precisamos despistá-los, respondeu Gustavo, liderando o caminho. Correram pelas ruas, ouvindo os gritos dos homens que os perseguiam. Não podemos deixar que nos peguem, pensou Alano, seu coração batendo forte no peito. Sabia que sua doença não o deixaria ir longe, mas usava toda a sua força de vontade para salvar sua mãe e seguir em frente. Enquanto corriam, Gustavo olhou para Alano com uma expressão de arrependimento. Alano, sinto muito por tudo. Não queria que as coisas chegassem a este ponto, disse, sua voz cheia de emoção. Alano sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Agora não é o momento para isso, Gustavo. Precisamos sair daqui vivos, respondeu, focado na fuga. Doblaram uma esquina e viram uma delegacia ao longe. Gustavo se deteve de repente. Alano, você precisa usar o dinheiro para salvar sua mãe e a si mesmo. Eu vou me entregar e confessar o crime que cometi. Me arrependi disso há muito tempo. Não posso deixar que sua mãe pague por algo que a coagi a fazer. Preciso fazer o certo para viver em paz, disse Gustavo, olhando firme para Alano.
Não, não pode fazer isso, contestou Alano, mas Gustavo já estava decidido. É a única maneira, Alano. Eles vão me seguir até lá, e você terá tempo para escapar, explicou Gustavo. Alano viu a determinação nos olhos de Gustavo e soube que não adiantaria discutir. Está bem, mas cuide-se, disse, sentindo um nó na garganta. Gustavo assentiu e correu em direção à delegacia, enquanto Alano se esgueirava por um beco escuro. Olhou para trás e viu Gustavo sendo rodeado pelos homens antes de entrar na delegacia. Ele está se sacrificando por minha mãe, pensou Alano, sentindo uma onda de gratidão e tristeza. Gustavo entrou na delegacia e se entregou, confessando o roubo que havia cometido anos atrás com Elisa. Os policiais o prenderam imediatamente, e Alano soube que isso lhe daria tempo suficiente para escapar. Continuou correndo até encontrar um lugar seguro onde pudesse descansar e pensar em seus próximos passos. Tenho que continuar. Se acreditaram na confissão de Gustavo, minha mãe ainda é acusada do crime da farmácia, então preciso continuar, pensou, tentando ignorar a dor em seu corpo. Enquanto se escondia, Alano lembrou das palavras de Gustavo sobre a necessidade de contratar um advogado e segurança. Preciso fazer isso rápido, pensou, pegando o telefone e começando a fazer chamadas. Encontrou um advogado disposto a ajudar, garantindo assim a defesa de sua mãe e dele mesmo. Estamos um passo mais perto de resolver isso, pensou, sentindo uma faísca de esperança. Alano sabia que ainda havia muito a fazer. Minha mãe está presa por um crime que não cometeu. Preciso encontrar uma maneira de provar sua inocência, disse ao advogado, sentindo o peso da responsabilidade. Segundo o advogado, esse era um caso simples de resolver, então orientou Alano a encontrar-se com ele na farmácia onde havia sido acusado injustamente. Segundo a orientação, Alano dirigiu-se ao local, angustiado pela lembrança do dia do roubo. Começou a sentir-se mal naquele dia, então foi à farmácia comprar um medicamento até que de repente a polícia apareceu, dizendo que o gerente do lugar havia chamado a delegacia para denunciar o roubo. Ao ver suas roupas simples, os oficiais imediatamente o consideraram culpado, sem se importarem em verificar os outros clientes. Ao chegar à farmácia, Alano encontrou o advogado. Dr. Marcos Medeiros era um homem com um olhar inteligente e parecia atento a cada detalhe. Enquanto entravam na farmácia, de repente uma das funcionárias do lugar reconheceu Alano do dia do roubo. Lembro-me de você. Foi acusado de roubar algo há alguns dias, disse ela baixinho, enquanto arrumava um dos medicamentos na prateleira. Fiquem aqui e esperem. Tentem não chamar muita atenção, disse discretamente. Enquanto esperavam, Alano e Dr. Marcos Medeiros analisavam o lugar com atenção. Passaram alguns minutos até que a funcionária voltou com um olhar preocupado. Acho que isso pode ajudar, mas, por favor, não digam que fui eu quem lhes entregou isso. Caso contrário, perderei meu emprego, pediu ela em um sussurro. Dr. Marcos Medeiros olhou o pendrive em suas mãos, onde provavelmente estava alguma prova que inocentava Alano. Agora, precisavam saber o que haviam descoberto. Ao chegar ao escritório do Dr. Marcos Medeiros, colocaram o pendrive no computador até que viram um vídeo de gravação do dia do roubo. A cada minuto que passava, sentiam a tensão aumentar. Precisamos encontrar algo, pensou Alano, enquanto observava atentamente. Finalmente, viram o gerente da farmácia inclinar-se nas prateleiras, pegar o medicamento e voltar ao balcão. Depois, escondeu o remédio em sua mochila e chamou a polícia, denunciando o roubo. Isso pode provar que minha mãe e eu não cometemos o roubo, disse, sentindo uma onda de esperança. Imediatamente, Dr. Marcos Medeiros copiou a gravação e disse: Vamos usar isso para abrir um novo processo e libertar sua mãe, acrescentou com um sorriso encorajador. Alano sentiu uma onda de alívio. Estamos mais perto de conseguir, pensou, sentindo-se mais determinado do que nunca. Enquanto o advogado começava a trabalhar no caso, Alano sabia que ainda havia riscos.
Esses homens ainda devem estar atrás de mim, pensou, lembrando-se dos perseguidores. Preciso manter-me seguro até que tudo isso termine, decidiu, enquanto fazia planos para manter-se protegido. A pressão era intensa, mas Alano sabia que não podia desistir agora. Tenho que continuar lutando, pensou, sentindo-se fortalecido pela esperança de justiça. Alano decidiu esconder-se em um lugar seguro enquanto o advogado trabalhava no caso. Vou esperar aqui até que tudo esteja pronto, pensou, enquanto se acomodava em um pequeno apartamento alugado. A espera era angustiante, mas sabia que era necessária. Minha mãe precisa de mim, pensou, enquanto olhava pela janela, vigiando qualquer sinal de perigo. As horas passavam lentamente, mas Alano se mantinha firme. Tenho que salvar minha mãe. Espero que esta prova seja suficiente para libertá-la, pensou, determinado a ver sua mãe livre novamente. Finalmente, o advogado ligou com boas notícias. Alano, conseguimos abrir um novo processo com a evidência que trouxe. Sua mãe será liberada em breve, disse com entusiasmo. Alano sentiu uma onda de alívio e gratidão. Obrigado, doutor. Isso significa tudo para nós, respondeu emocionado. Sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas estava mais perto de alcançar a justiça. Estamos quase lá, mamãe, pensou, sentindo a esperança florescer novamente. Alano sentiu um peso imenso sair de seus ombros ao ouvir a notícia do advogado. Minha mãe será liberada. Agora tenho tudo o que preciso para conseguir meu tratamento, pensou, sentindo uma onda de alívio. No entanto, a culpa começou a pesar sobre seus ombros. Alano sabia que ainda havia algo que precisava ser feito. Preciso devolver o dinheiro. Não posso começar uma nova vida com dinheiro sujo. Se tiver que morrer, prefiro continuar sendo honesto. Nunca roubei na minha vida. Como posso seguir com este dinheiro? Preciso continuar sendo o homem que sempre fui antes que essa confusão se instalasse na minha vida, decidiu, sentindo-se mais forte em sua determinação. Alano sabia que não teria o tratamento e que provavelmente morreria, mas queria manter a honestidade que tinha. Então, algum tempo depois, ligou para o advogado e explicou sua decisão. Dr. Marcos Medeiros, não contei tudo sobre o caso de minha mãe. Encontrei parte do dinheiro do roubo das joias. Agora quero devolvê-lo à polícia. Não quero que nada manche meu caráter, disse Alano. O advogado ficou surpreso, mas admirou a integridade de Alano. Isso é muito nobre da sua parte. Vamos fazer isso da maneira correta, respondeu o Dr. Marcos Medeiros, prometendo ajudá-lo a organizar tudo. No dia seguinte, Alano e Dr. Marcos Medeiros foram à delegacia com a mala de dinheiro. Aqui está o dinheiro do roubo que Gustavo confessou. Descobri onde estava o resto do dinheiro e estou devolvendo tudo. Não quero ter nada a ver com isso, disse Alano ao oficial responsável. O policial olhou para ele com surpresa e respeito. Está fazendo a coisa certa, rapaz. Isso ajudará muito no caso de sua mãe, respondeu, aceitando a mala. Enquanto a notícia da devolução do dinheiro se espalhava pela cidade, a doença de Alano piorava gradualmente. O resultado dos exames finalmente confirmou o que Alano já sabia: ele tinha a mesma doença de seu pai, e sem o tratamento adequado, Alano não tinha mais chances de sobreviver. Com isso, a comunidade começou a ver Alano de uma maneira diferente. Fez a coisa certa, mesmo quando poderia ter ficado com o dinheiro. A polícia não tinha como descobrir onde estava, comentavam as pessoas. A história de Alano e o sacrifício de sua mãe tocaram os corações de muitos, e logo a comunidade decidiu agir. Um grupo de vizinhos decidiu criar uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar Alano a pagar o tratamento de sua doença. Ele merece nossa ajuda.
Vamos mostrar que a comunidade se preocupa com as pessoas que conseguem manter-se íntegras, mesmo em uma situação desesperadora, disse uma das organizadoras, começando uma arrecadação online. A resposta foi esmagadora. Pessoas de todas as partes começaram a doar pequenas e grandes quantias, mostrando solidariedade. Alano mal podia acreditar no apoio que estava recebendo. Não estou sozinho nisso, pensou, sentindo uma nova esperança florescer. As doações continuavam chegando, e logo ele teve o suficiente para cobrir os custos do tratamento. Isso me ajudará a ficar forte novamente, pensou, agradecendo cada mensagem de apoio que recebia. Com o dinheiro arrecadado, Alano iniciou o tratamento imediatamente. Estou fazendo isso por minha mãe e por mim. Preciso estar bem para continuar lutando por ela, pensou, enquanto passava pelos primeiros procedimentos médicos. O apoio da comunidade foi essencial para que ele pudesse enfrentar essa batalha com esperança e determinação. Enquanto Alano estava no hospital, o Dr. Marcos Medeiros continuava trabalhando incansavelmente no caso de Elisa. Vamos garantir que ela seja liberada o mais rápido possível, prometeu o advogado. Alano confiava nele e sabia que estava em boas mãos, comprometidas com a justiça. Minha mãe sairá dessa, pensou, com a confiança renovada. Iniciando o tratamento, dias depois chegou o tão esperado dia. Elisa foi finalmente liberada, e Alano estava lá para recebê-la. Mamãe, conseguimos, disse-lhe emocionado, enquanto a abraçava. Elisa não podia conter as lágrimas de alegria. Sabia que você conseguiria. Estou tão orgulhosa de você. Sabia que estavam julgando você precipitadamente, e não podia deixar que o acusassem. Faria tudo de novo por você, meu filho, respondeu, abraçando-o com força. Alano sabia que a luta ainda não havia terminado, mas sentia-se mais preparado do que nunca para enfrentar qualquer desafio. Vamos reconstruir nossas vidas, mamãe. Juntos podemos superar qualquer coisa, disse ele, com determinação. Elisa sorriu, sentindo-se abençoada por ter um filho tão corajoso e íntegro. Sim, meu filho. Vamos seguir em frente, um passo de cada vez, respondeu, cheia de esperança. Com a liberdade de Elisa garantida e o tratamento de Alano em andamento, as coisas começaram a melhorar para a família. Agora podemos começar de novo, pensou Alano, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Sabia que a honestidade e a integridade eram os pilares sobre os quais construiria sua nova vida. Com Elisa finalmente livre e Alano recebendo o tratamento adequado, a notícia da integridade e do sacrifício da família começou a espalhar-se pela cidade. A honestidade e o valor deles são inspiradores, diziam as pessoas, motivadas a fazer a diferença. Um novo movimento começou a surgir, onde pessoas se uniam para ajudar aqueles que sofriam doenças e não podiam pagar o tratamento. Uma das organizadoras da campanha de arrecadação de fundos decidiu expandir a iniciativa que começou com Alano. Se podemos ajudar Alano, podemos ajudar muitos outros, disse ela em uma reunião comunitária. A comunidade, tocada pelo sacrifício e pela honestidade de Alano, começou a doar mais dinheiro e tempo para ajudar aqueles que precisavam. Vamos mostrar que a solidariedade pode mudar vidas, declarou um dos membros do grupo. Alano, ainda no hospital, seguia de perto o movimento. É incrível o que estão fazendo. Não posso acreditar que minha história tenha inspirado tantas pessoas, pensou, enquanto lia as notícias sobre as novas campanhas. Sentia-se agradecido e decidido a retribuir de alguma maneira. Assim que me recuperar, quero ajudar a continuar este movimento, disse-lhe Elisa, com um sorriso de esperança. Enquanto isso, as autoridades também estavam atentas aos eventos. Os homens que perseguiam Gustavo foram finalmente identificados e presos. Está se fazendo justiça, pensou Alano, aliviado ao saber que aqueles que o ameaçavam não poderiam fazer mais mal a ninguém. Gustavo, apesar de ter se entregado, também enfrentaria as consequências de seus atos.
está pagando por seus crimes, mas fez a coisa certa no final. Deve estar em paz consigo mesmo depois de sua escolha, refletiu Alano. A campanha de arrecadação de fundos continuava crescendo, ajudando a muitos, enquanto Alano seguia com seu tratamento. Ele e Elisa começaram a planejar o futuro. Vamos reconstruir nossas vidas. Tenho muitas ideias para ajudar a comunidade, disse Alano, sentindo-se mais esperançoso a cada dia. Elisa, orgulhosa de seu filho, apoiava a cada decisão que ele tomava. Sempre estarei ao seu lado, Alano. Vamos fazer a diferença juntos, disse ela com determinação. Finalmente, com a ajuda da comunidade e o tratamento adequado, Alano começou a recuperar sua saúde. Estou me sentindo mais forte a cada dia. Vou começar a procurar um emprego para também poder ajudar aqueles que, como eu um dia, precisaram, pensou, agradecido por todo o apoio recebido. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava pronto para enfrentá-lo. Não vou desistir. Vamos continuar lutando e ajudando os outros, prometeu a si mesmo. A história de Alano e Elisa se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Nos mostraram que, apesar de qualquer problema, devemos permanecer ao lado daqueles que amamos, comentavam as pessoas. A comunidade, unida e fortalecida, seguia trabalhando por um futuro melhor para todos. A comunidade continuava apoiando a família, e o impacto de sua história se estendia ainda mais. Alano e Elisa nos mostraram que o amor de uma mãe é uma força a ser reconhecida. Somos capazes de tudo para proteger nossos filhos, diziam os relatos. Elisa e Alano passaram a formar parte ativa da campanha de arrecadação, participando de eventos e compartilhando suas experiências. Queremos agradecer a todos que nos ajudaram e continuar este ciclo de bondade, disse Alano em um dos eventos. Elisa, sempre ao lado de seu filho, sentia-se agradecida e orgulhosa. Minha família está segura e feliz. Vamos fazer a diferença juntos, pensou com um sorriso. A saúde de Alano melhorava a cada dia, e ele começava a planejar novos projetos para o futuro. Quero criar uma fundação para ajudar outras pessoas que enfrentam doenças graves, disse-lhe Elisa. A ideia foi recebida com entusiasmo pela comunidade. Isso é exatamente o que precisamos. Pode contar com meu apoio sempre, meu filho, disse Elisa, orgulhosa. Com o tempo, Alano e Elisa abriram uma fundação dedicada a fornecer tratamento e apoio a pessoas com doenças graves. Estamos fazendo isso para retribuir tudo o que nos foi dado, disse Alano durante a inauguração. A fundação rapidamente se tornou um símbolo de esperança e solidariedade, mostrando que a comunidade unida pode superar qualquer desafio. Alano e Elisa, agora livres e a salvo, refletiam sobre as dificuldades superadas. Passamos por momentos difíceis, mas saímos mais fortes, disse Alano, olhando para sua mãe com carinho. Elisa concordou. Sempre soube que você tinha uma força incrível, meu filho. Estamos prontos para o que vier, respondeu com um sorriso. No dia da inauguração da fundação de Alano, ele e sua mãe estavam rodeados de amigos e seguidores, celebrando suas vitórias e planejando um futuro promissor. Conseguimos, mamãe. Superamos tudo e estamos prontos para seguir em frente, disse Alano emocionado. Elisa, com lágrimas nos olhos, abraçou seu filho. Sim, meu filho. O futuro é nosso, respondeu, cheia de esperança e gratidão. E assim, Alano e Elisa mostraram a todos que somos capazes de fazer qualquer coisa para proteger aqueles que amamos e que sempre devemos corrigir nossos erros e voltar ao caminho do bem. Com integridade, coragem e apoio, qualquer obstáculo pode ser superado. Estamos prontos para enfrentar o futuro juntos, pensou Alano, enquanto olhava para o horizonte cheio de sonhos e esperanças. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.